E aí, pessoal, boa noite. Compartilhem aí essa live. Vai ficar salva, já vou adiantando que vai ficar salva. Mas de toda forma, tô mandando aqui já para um monte de gente. Vocês podem compartilhar para ajudar que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vou mandar aqui para um monte de gente. Vamos lá. Toda vez eu faço isso, então vocês já estão acostumados, né? Eu abro aqui, mando para todo mundo. Uma turma que recebe mensagem da CDF o dia inteiro. Vamos lá. Tome mensagem. Mandei aqui convite para a doutora Ana. Vou esperar o pessoal entrando aqui. Boa noite. Olá, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Estou Deixa eu mandando só... aqui para a doutora Ana o convite. Ah, sim, da Ana, se você doutora. estiver no notebook, não anda funcionando pelo notebook, viu? Está funcionando mais pelo celular, viu? Tá bom avisando. Eu estou tentando mandar aqui, está dando erro. Todo mundo que tentou entrar essa semana, você está usando pelo celular ou pelo notebook, Pelo doutora? celular. É, o pessoal só tem conseguido pelo celular. Você tá Tá mais... pelo notebook? Não, pelo celular também. Tô mandando convite aqui para a doutora Ana. Aê! Agora sim. Agora foi. Agora sim. Deixa eu baixar a câmera aqui, então daqui a pouco eu levo bronca. Vocês me Pessoal, escutam? sim, sim, claramente. Ótimo. Eu coloquei um microfone que eu finalmente lembrei de carregar. Então, bom Tá? saber que vocês estão me escutando direitinho. Pessoal, vamos lá. O intuito principal para mim desse bate-papo aqui é, primeiro, que eu percebo que as pessoas confundem muito negociação com mediação, com conciliação. Acho que tudo é a mesma coisa. Às vezes a doutora Ana, ela é a nossa coordenadora da subcomissão de mediação familiar. E ela promove muitos eventos. É um negócio maluco, um ritmo frenético. Eu sempre vejo as pessoas cometendo os mesmos erros na hora de falar a respeito de eu estava fazendo uma mediação. Não, não fez mediação. Estava negociando. Estava tentando chegar ali num acordo, num consenso. Então, assim, eu sempre vejo esse erro que pode ser, mas é normal, as coisas se confundem e tal. Mas não é legal, porque eu acho que se for você estiver tratando com um cliente que seja bem conceituado, bem antenado, ele vai ver que você sabe nem diferenciar as coisas, né? Então, para vocês entenderem um dos motivos disso aqui. O outro motivo é que eu já vinha conversando também com a doutora Ana, no sentido de que nós fizéssemos algum evento maior para promover a negociação. Por quê? Porque às vezes eu acho que o advogado acorda, toma uma pílula do ódio e vai para a audiência. Porque eles chegam lá, todos os problemas da vida dele, parece que ele quer despejar ali naquele momento. Ele não pensa no que é melhor para o cliente, ele pensa no ódio, na raiva, na amargura que ele está. Tem advogado que gosta de falar assim, eu sou advogado de litígio, sabe? A vontade que eu tenho é de falar, talvez uma boa terapia resolva. Talvez não nem seja tão assim, mas tudo bem. Então, assim, esclarecido
o porquê dessa reunião aqui. Agora vamos às apresentações. A doutora Gleiciele Souza é psicóloga clínica, mediadora extrajudicial no espaço Mais Consenso, mediadora judicial no Tribunal de Justiça de Goiás, SEJUSC, em 2º grau, especialista em psicodrama psicoterapêutico, especialista em negociação e mediação, especialista em neurociência, formação em negociação pelo projeto de negociação de Harvard, membro da Comissão de Marketing e Negociação, fundadora do espaço Mais Consenso, Mediação e Psicologia, e idealizadora do Café Prosa e Mulher. Então, essa é a nossa convidada de hoje. A palavra está com a senhora, depois eu apresento a doutora. Primeiramente. Primeiramente, estou muito feliz por esse convite, né, de estar aqui compondo esse momento com vocês. É gratificante a gente ver a importância que vocês estão dando, né, para essa habilidade, porque eu falo que a negociação é algo que a gente não foi educado, a gente não foi ensinado. Então, a gente pensava, quando falava em negociação, como uma atividade diplomática, né, numa área de compra e venda, relacionada só a dinheiro, né? E a negociação vai muito além disso, né? Hoje tem essa compreensão, está tendo, né? E principalmente na área da advocacia, a gente, como vocês trabalham o tempo todo com essa habilidade, né? Com essa forma de comunicar aí, né? De negociar. Então, é fundamental vocês aprimorar. Eu falo que, por mim, eu, antes de ser mediadora, eu não via essa necessidade na minha vida. A gente vai levando, né? Negociando, achando que está assim, negociando e está sobressaindo bem nessa negociação. Mas, de fato, quando a gente tem o conhecimento, a gente vê que, nossa, a gente fazia tudo errado. Então, assim, quando eu me vi no papel, né, de mediadora e vendo aquela situação ocorrendo, né, e não saindo conforme precisava sair, né, no final do contexto ali, né, de uma forma satisfatória, e houve uma inquietação em mim. Eu falei, gente, eu preciso aprender algo mais, né? Não é só a especialização aqui, o conhecimento da mediação em si. Precisa de algo mais. E onde eu fui buscar o estudo, né, do método aí de Harvard, da negociação. Porque existem outros métodos, né, mas o meu conhecimento é baseado nessa teoria, né, da negociação colaborativa, baseada em interesses. Então, eu fui vendo o diferencial quando eu fui aplicando, eu fui vivenciando. Porque a comunicação, a negociação, ela tem uma base, né? Porque, assim, não é só a técnica em si. Você precisa buscar a comunicação, a forma de comunicar, porque só a técnica pura, ela não é suficiente. Então, você precisa também buscar outras ferramentas, que é a comunicação, que é a base da negociação. E você falando aí, doutor Cristiano, sobre a diferença, né, de negociação, conciliação e mediação. Realmente, de fato, as pessoas confundem muito, né, o conceito. E a mediação, na verdade, vocês vão até assustar, mas façam, mas como assim? Mas a mediação, ela é uma negociação assistida por um terceiro, que é o mediador. Então, a negociação está acontecendo ali e o mediador, né, com a sua habilidade, ele vai intermediar aquela negociação que está acontecendo entre as partes e os advogados. Aí você percebe que não é só o mediador que precisa entender sobre negociação, não é só o advogado e nem só a parte. Então, quando as três partes envolvidas, né, ou melhor, as quatro, né, porque tem as duas partes, né, os advogados e o mediador, quando todos têm esse conhecimento sobre essa
técnica da negociação, o resultado é totalmente diferente. Eu falo na minha vivência que muitas vezes a gente deixa de realizar um acordo ou até mesmo sair com um resultado mais satisfatório por conta de uma deficiência da negociação. Às vezes a gente precisa redesignar uma audiência que poderia estar colocando fim ali naquele momento por falta de um preparo mesmo, né? E às vezes, assim, eu compreendo, muitas vezes os advogados, eles ficam um pouco impedidos, né, de fazer alguma coisa por conta de uma resistência, né, do seu cliente. Mas muitas vezes o cliente, ele busca o advogado, ele tem muita confiança. É igual quando a gente busca o médico, a gente confia ali naquela orientação dele, né? Então, o cliente, ele confia muito no advogado. Então, quando o advogado faz uma orientação ali para ele, ele vai seguir essa orientação. Então, vocês têm um domínio muito grande. Tem, doutor? Tem. Não, o Google acabou com a nossa vida. Mas uma coisa que eu acho muito importante também no trabalho de vocês é sobre colocar, né? Eu acho que tem acontecido isso agora, né? Vocês vão até me falar como que vocês trabalham, mas colocar uma cláusula, né? Que se caso ocorrer algum conflito, vocês sugerem que aconteça a mediação, a negociação antes. Porque, de toda forma, quando vocês forem judicializar esse conflito, vai passar por uma mediação. Então, por que não passa por uma mediação que ela tem um momento ali assistido com mais tempo, com mais dedicação, né? Porque a gente sabe da realidade do tribunal de oferecer aí, igual eu atuo em segundo grau, 1 hora. E muitas vezes 1 hora não é suficiente para trabalhar, principalmente em assuntos complexos, igual de família, que existem muitas coisas para ser questionado, para ser decifrado, né? Então, fazer essa cláusula, sugerindo essa possibilidade de fazer uma negociação antes, né? Tentou uma negociação, tenta mediação, antes de ir, né? Sana todas as possibilidades. Por quê? Quando você realiza essa mediação, essa negociação extrajudicial, você tem um termo, né, ao final dessa sessão. Aí você pode juntar, se caso for judicializar, você faz essa juntada desse termo e solicita, né, ao juiz que já aconteceu essa mediação e que as partes não querem ter acordo, porque aí, se ele entender, né, que realmente não é necessário, aí vocês já ganham tempo, não tem que ficar parando, né, o processo para poder ir para a mediação judicial. Então, tá vendo que é um trabalho que ele é tipo uma colcha de retalhos mesmo, né? Porque uma coisa está interligada à outra. Então, assim, eu até fiz agora uma parceria recente com uma advogada, vocês devem conhecer, a doutora Thaís Borges, em que nós fizemos essa parceria, em que ela vai colocar nos contratos dela essa cláusula, sugerindo para o cliente, né, para que realize essa audiência, essa sessão de mediação, de negociação, e que eu estaria, né, participando como mediadora, ajudando nessa negociação, para que evite, né, mais um processo aí. Claro, devido ao princípio da autonomia, né, das partes, isso só vai ser realizado se as partes concordarem. Então, mas assim, já é um caminho, já é uma visão diferente, né, de só um caminho, só o litígio, né, só o contencioso. Então, assim, é uma mudança cultural mesmo. E, então, assim, falando sobre essa diferença, então essa negociação, ela é uma técnica que todos nós deveríamos aprender. Desde as crianças que precisam, né, ter essa estrutura e ser trabalhada para aprender a negociar, porque a gente sempre foi muito dependente, né? Pede o professor, o professor, o tio, né? Olha que o fulano está fazendo isso. Então, fomos sempre alienados, né? Então, a gente tem que construir uma cultura
que a gente deixa de terceirizar, né, essa possibilidade de resolver uma situação conflituosa na nossa vida e trazer essa autonomia. Então, vocês advogados têm um papel muito importante nessa construção desse ser humano. Embora já são adultos, né, muitas vezes, né, mas é uma mudança de mindset, né, vamos dizer aqui. Aí eu até separei, mas eu vou deixar a doutora Ana Carolina aqui falar um pouquinho, mas eu separei aqui até alguns pontos aqui para a gente poder estar trabalhando, falando aqui, para poder Tem umas incentivar cada perguntas vez mais. também. Vou apresentar a doutora Ana, quem é da CDF já conhece, já tá. A doutora, assim, se bem que a doutora Ana foi embora agora. A doutora Ana está nos abandonando. Ela está nos abandonando, vai ficar só no virtual, vai ficar só no virtual. Mas, assim, a doutora Ana é a nossa coordenadora da comissão de mediação, faz um trabalho fantástico, tem um grupo de estudo maravilhoso. E me ajuda nessa luta aí para poder passar os conceitos para as pessoas, porque chega dói quando eu ouço. E assim, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que vem numa crescente profissional muito grande. Vai casar, né, doutora? Eu vi lá seu vídeo hoje. Então já tem que colocar no pacto antinupcial, colocar essa cláusula aí da mediação. A gente torce para que não separe, mas tem que ter a cláusula lá. E então vou passar a palavra para a doutora Ana, que é uma grande parceira de trabalho aqui da CDF. Bom demais. Então, algo que eu sempre falo quando eu me apresento é o quanto eu prezo pela resolução consensual. O doutor Cristiano falou, se colocar no pacto. Com certeza, assim, o Caio aqui já está cansado de saber, ele me escuta muito, né? Eu trabalho de casa, quando ele está em casa, ele me escuta falar com os clientes, o quanto eu sempre tento sentar com os clientes, sentar com a outra parte, sentar com o advogado, negociar, apesar de ser mediadora, então eu sempre tento negociar, tento ter essa conversa, essa abertura de diálogo, e eu priorizo isso em todos os meus casos, todos não, grande maioria dos meus casos, né? Com exceção aí de casos que eu visualizo uma violência doméstica ou de casos que tem uma alienação parental grave. Então aí realmente eu não recomendo a resolução consensual e inclusive nesses casos normalmente eu não assumo a defesa processual, tá? Então eu realmente tenho me especializado nessa resolução mais consensual, né, com a mediação, utilizando mediadores que eu convido para trabalharem comigo. Muito raramente eu trabalho como mediadora, até porque quando eu recebo o cliente para trabalhar como advogada. Então, eu não posso, né, alterar a destinação. Então, eu geralmente tenho mediadores parceiros. Mas mais ou menos isso. A minha atuação realmente ela é uma atuação voltada para o consensual. Eu espero que continue assim. Tenho tido clientes, é uma pergunta que eu tenho recebido muito do doutor Cristiano, assim, Ana, mas como assim chega cliente, o que você faz? Né? Como que você tem clientes abençoados? Essa eu escutei esses dias. Como você faz para ter clientes abençoados? E eu falei assim, gente, primeiro, eu me posiciono como uma advogada que tem esse comportamento. Em momento nenhum, vocês nunca vão ver que eu vou defender litígio, apesar de me verem, né, trabalhando com o judiciário. Então, eu me posiciono como uma advogada colaborativa, eu me posiciono como uma advogada que busca o consensual, acho que isso faz toda a diferença. Então, o cliente que me procura, ele é um cliente que está cansado do conflito, né? Ele não quer o litígio judicial. Alguns até querem o litígio judicial porque a gente, às vezes, precisa de uma liminar. Ele tem um pai que é difícil, que não né, que é aquele pai típico que não concorda muitas vezes, que acha que um acordo homologado ou que um acordo que foi feito ali com o mediador, mesmo que homologado judicialmente, né, ele não tem uma força, né, como uma decisão judicial, como uma sentença, a gente precisa levar para ter uma sentença concreta. Então, a gente tem necessidades, às vezes, de utilizar o judiciário, mas raríssimos os casos. Então, meus clientes eles já me procuram com essa atuação. Eu acho que isso me faz uma advogada, me traz clientes direcionados para isso. Mas o ponto principal é o meu foco aqui, o que eu posto nas redes sociais, né? Acho que ter assumido a subcoordenação, né? de mediação familiar, os meus estudos, tudo voltado para o consensual.
estudo de neurolinguística, né? Estudo de comportamento. Tudo isso me trouxe aí que eu tenha clientes abençoados mesmo. Então, acho que a gente falar, né, sobre o porquê a negociação é importante, eu já começo me apresentando e falando por que é importante ter clientes abençoados. Acho que eu já abro a minha lista, né? A doutora falou que trouxe uma lista dela. Eu acho que eu já abro a minha lista dizendo que o primeiro tópico aí para o advogado é isso: clientes abençoados, com uma alta rotatividade de cliente, né? Com isso aí acaba trazendo para a gente um dinheiro que está sempre entrando. Acho que isso, para alguns advogados, é extremamente importante. Eu tenho uma questão. Eu sempre vejo, e quando eu converso principalmente com alguns advogados que têm mais tempo, assim, que às vezes estão desatualizados, porque eu vejo que essa ânsia pela briga, ela tem muito mais a ver com desatualização do que com tempo de profissão ou com idade. Então, eu entendo isso. Eu acho que quem estuda, quem está atualizado, sabe que brigar gera prejuízo. Então, assim, o que você diria, doutora, para um advogado, para um abençoado, para ele virar essa chave na cabeça dele, assim, porque o advogado fala, se eu não brigar, eu ganho menos. Então, qual conselho que você pode dar para esse advogado, assim, tipo, calma, não é por aí, sabe? O que você poderia falar para esse advogado? Eu vou dar o conselho que eu dou para o meu cliente, né? Assim, quando eu vejo que o cliente está muito tendencioso para ir para o litígio, mesmo depois que eu já apresentei toda a justificativa, o ponto principal para o meu cliente, né? Tempo de demora de um processo judicial. Né? Tempo de demora do processo judicial. Primeiro, eu vou cobrar mais, efetivamente. Né? Os meus honorários para um processo judicial são muito mais caros do que um honorário para uma resolução consensual. Mas o tempo de demora. E aí eu mostro para ele aquele quadro do CNJ, que eu acho que todo advogado tem que ter conhecimento que o CNJ nos fornece essas informações. Então eu mostro para ele e falo, olha, um divórcio, que a gente vai falar aí de causa típica, né? Partilha, nós temos uma média aí de 6 anos e com a tendência a aumentar, porque se a gente olha para os anos anteriores, a gente está tendo um aumento de casos. E conto algumas histórias de processos que eu acompanhei, né? Quando eu atuava como associada, de processo de 10 anos, né? Processo de 20 anos, que a gente escuta. Acho que o doutor Cristiano tem uma história de processo aí milenar. Então, a gente conta essas histórias para o cliente. Nossa, me chamou então, de velho na aula. Não, processo. Então, eu conto essa história para o cliente. Olha, o processo vai demorar. E o processo vai ter aí perícia, né? Vai ter. Então, eu acho que eu posso usar isso para o advogado também. Vamos supor que você vou dar exemplos, tá? Vamos supor que você cobraria R$1.000 aí para resolver uma demanda no consensual. E se você fosse resolver no litígio, você cobraria R$5.000. Por óbvio, R$5.000 é muito mais que 1.000. Mas no R$1.000, se você demorar muito, 3 meses, 4 meses, você resolveu. Porque não demora mais que isso. Ainda mais se você usa o pré-processual e sabe usar o pré-processual, né? A grande maioria dos colegas não tem nem conhecimento da existência. Eu falo muito isso porque eu atuo em outros tribunais, né? E a minha atuação ela é em outros tribunais e eu não, até falando na live da OAB, né, gente? Eu não tenho inscrição na OAB em outros tribunais, em outros estados, porque meus processos são tão rápidos. E eu geralmente não preciso fazer eu não tenho, geralmente não tenho 5 processos anuais. Meus processos são muito rápidos e aí os outros eu consigo fazer só pelo pré-processual e os outros eu faço com a homologação extrajudicial, né? Vamos voltar. Então eu falo vou falar dica para o advogado. R$1.000 para o extrajudicial, R$5.000 R$1.000 para o consensual, R$5.000 para o judicial. Se você tem aí um processo que vai durar 5 anos, você teve aí R$1.000 por ano. Se você tem um processo que durou no consensual 3 meses, você recebeu R$1.000 em 3 meses. No outro, você recebeu R$1.000 em 12 meses. Então, você está ganhando muito menos do que no consensual. Então, é cálculo básico, sabe? Acho que é isso que o advogado precisa pensar. Efetivamente, no litigioso, a gente vai cobrar muito mais. Mas o trabalho é muito maior, né? Olha a quantidade de peças que você vai ter que fazer. Sempre que a gente volta para fazer uma peça nova, a gente tem que geralmente reler o processo inteiro. Ninguém lembra o processo, ninguém lembra os detalhes, né? O desgaste que é
retomar processo de desgaste, que é uma audiência de instrução quando ela é pesada, né? Então, assim, eu particularmente sou totalmente amante dos processos aí do consensual e eu acho que só falando do financeiro, né, que eu acho que já é um ponto extremamente relevante para advogados. Porque quando o Dr. Cristiano sabe disso, é o ponto de maior reclamação de advogados. Estou ganhando pouco, não consigo crescer, quando eu faço para conseguir cliente? É isso, financeiro. Imagina, gente, vamos supor que de 3 em 3 meses você feche um cliente. Você está sempre recebendo dinheiro, parcela, R$1.000, parcela 3 meses. Entende? Você está sempre recebendo um dinheirinho, diferente do litigioso. E vai ter um momento que você vai parar de receber e o processo está lá, fazendo aniversário. Agora eu vou perguntar para a doutora Gleiciele. Antes dela apresentar a lista dela, eu quero fazer uma perguntinha. Quais são as habilidades essenciais para esse advogado que quer aprender a negociar? Eu quero começar agora, eu não sei negociar, eu quero começar agora. O que você me incentiva a fomentar dentro de mim? Quais são essas habilidades que eu preciso trabalhar para melhorar como negociador? Depois você pode passar a sua lista. Olha, eu, como uma boa psicóloga, eu não posso deixar de falar a primeira, que é a base, o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, conhecer as suas competências, os seus pontos fracos, porque você chega numa audiência, você vai lidar você vai lidar com emoções, com sentimentos, e se você não souber, de fato, quem é você, das suas competências, das suas habilidades, dos seus pontos fortes, para poder estar ali integralmente, para poder conduzir aquele momento, algum momento o outro vai falar alguma coisa, vai te atacar e você vai cair no jogo. Vai ser contaminado com essa energia. Então, a base é o autoconhecimento. Se conhecer. Todo ser humano precisa disso. Mas em um momento estressante, um momento que gera esses tipos de situações, mais ainda. Então, é cobrado muito do advogado, né, do negociador, essa habilidade. Outra coisa, comunicação. Você tem que ter uma base, saber comunicar, saber observar, usar mesmo aqueles 4 passos lá da CNV, né? Que é a observação, o sentimento, né? Tem um outro antes, você tem conhecimento aí também, doutora Ana. Observação, sentimento, a identificar a necessidade e o quarto é o pedido. Então, você tem que ter consciente sobre esses passos da comunicação e saber comunicar, saber colocar os seus interesses na mesa de uma forma mais elaborada, né, mais criativa. E por falar em criativa, ser criativo. Gente, a criatividade é uma habilidade essencial para qualquer um, mas como eu estou dizendo aqui, a gente está nesse cenário, na advocacia mais ainda. Porque quando você é criativo, você gera muitas opções. Você traz opções o tempo todo. Isso é fundamental numa negociação. Porque quando envolve interesses e que eles estão divergentes, ou até mesmo são interesses em comum que geram esse conflito, você tem que ser criativo para poder gerar opções. Porque muitas vezes, o que acontece, que eu vejo muito, os profissionais, eles não trazem, eles não geram essas opções. Eu fico estimulando, sabe? Para poder trazer opções, para a gente poder ver se tem algo em comum que possa levar a esse acordo. Então, ser criativo, ter uma empatia, uma escuta é fundamental. Por quê? Esse dia eu até vi uma frase da Cíntia Chagas, ela falando que a oratória, ela, não sei bem direito, mas ela quis dizer assim que uma boa oratória é aquela pessoa que sabe ouvir para ela poder falar. Porque se você não ouve, você não entende o que está sendo dito, como que você vai devolver, como você vai expressar, juntar aquela ideia que chegou até você, com o que você está pensando, formular isso e ser colocado.
Então, essas para mim, assim, acho que eu não estou esquecendo as fundamentais, mas essas são as fundamentais para uma boa negociação. Além da técnica, que ela é fundamental você ter a técnica, né, da negociação. Porque, gente, tem que ter o conhecimento. Não tem como. Igual você tinha falado, doutor Cristiano, de que os advogados estão mais não estão informados, né? Justamente para eu fazer uma crítica de algo, ou então negar algo, não experienciar, eu tenho que ter o conhecimento daquilo para eu poder falar para você, eu não gosto. Igual você falar assim, ó, chupa uma mexerica. Não, não gosto de mexerica, né? Você já experimentou a mexerica? Você já vivenciou para você falar? Então, precisamos experienciar e, claro, em toda área existem profissionais e profissionais. Então, busca vivenciar com profissionais que você acredita que vai somar, né, com aquele momento com vocês. Então, assim, na minha visão é isso. Igual a doutora Ana Carolina estava falando, né, sobre essa parte aí dos advogados, né, de saber negociar e de uma forma consensual, né, isso é o quê? Uma competência profissional. Então, quando o advogado ele tem essa intenção da resolução do conflito, né, e ele entrega de uma forma trazendo benefício, né, para o seu cliente, né, isso melhora a sua reputação, dá mais credibilidade. E eu falo que o melhor marketing é o boca a boca. Porque se o cliente ele se sentiu satisfeito, ele não gastou, não foi tão oneroso para ele resolver aquele problema na vida dele. Foi rápido, né? Você tratou ele bem, usando todas essas habilidades que a gente acabou de falar, né? Teve essa escuta, essa comunicação, um ambiente agradável, porque isso é o quê? O cuidado. É um ser humano que está chegando até você, pedindo um favor para você, que você formou para isso. Então, você tem que ter essa entrega integral, buscando todos os pontos que são necessários para você atender esse cliente. Desde a hora que ele chega no seu escritório, né? Ele sentir que você está tratando ele bem, está agradável. Então, isso não tem marketing melhor. Eu falo que o melhor marketing é o boca a boca. Então, ele sentiu satisfeito, ele vai indicar, se ele tiver problema, que a gente sabe que eu falo que conflito é igual doença, né? Nunca vai parar de existir, porque faz parte do ser humano, não tem como, né? É algo que é inerente à nossa vida. Então, vocês vão ser procurados todo momento, então não vai faltar cliente. Existe essa preocupação, né? Não, vou levar para o litigioso, porque, né? Eu vou ganhar né? Não precisa disso, vocês não precisam disso, né? Então, o cliente ele aparece toda hora na sua porta. Você sendo bom e com essa entrega dessa forma, não se preocupe. É igual psicólogo. Eu vejo vocês igual a nossa área também. Se a gente é um bom profissional, não tem esse negócio de ficar segurando o paciente ali, deixa ele voar, vai chegar outros, né? A gente tem demanda o tempo todo precisando de terapia. Então, é a mesma realidade. Então, é ser humano. Sabe Esse é um importante. problema, doutora? Estou vendo a sua fala, mas um grande problema na advocacia, que muitas vezes leva o advogado, aí entra na fala da doutora Ana, da questão dos R$ 5.000, é porque o advogado ele falha em não saber negociar, e aí ele falha em não saber formatar um contrato. Então, além de ter essa falha do tema que nós estamos falando aqui, da negociação, tem também do contrato mal feito. E, Eu vou por acrescentar incrível que mais pareça, um. Oi, pode falar. Para a dificuldade de estudar, gente. Não é todo mundo que quer estudar, não é todo mundo que quer aprofundar. A gente fornece, a CDF está aí, fornece oportunidade, sabe? O que não falta é curso. A gente tem dificuldade de conseguir conciliar uma data que não tem curso. E assim, tem dia que a gente faz o curso e não tem muita gente, não é que tá vazio, né? Mas não tem muita gente, não tem gente que tem interesse. Geralmente são sempre as mesmas. Estão ali se especializando com interesse. E a gente vê o reflexo nisso, né? A gente vê esses profissionais crescendo. Então a gente ainda acrescenta esse detalhe, né, doutor Cristiano? Não, sim, com certeza. E assim, o que eu percebo
o contrato é mal feito, e aí a pessoa não faz esse cálculo. Eu vou ficar 5 mil para 6 anos, para 7 anos, 1.000 para, né, usando o exemplo, 1.000 para 3 meses, tá? Aí a pessoa, mas 5 mil é melhor do que 1.000. Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. E depois o contrato não fica só 5 anos, né? O problema não fica 5 anos, fica 7, fica 8. Aí vai trabalhar 2, 3 anos de graça. E então, assim, como a gente fala aqui, a gente nunca dá um ponto sem nó, né? Hoje tem esse momento aqui, já na semana que vem tem um momento de formatação de honorários, de contratos de honorários. Então, que é praticamente uma continuação do que a gente está conversando aqui. Você aprende a negociar, mas você aprende a colocar no papel também, criatura. Porque a sua primeira negociação é a negociação com o cliente. Se você não souber fazer essa bem feita, como que você vai conseguir salvar, recuperar alguma coisa desse cliente, melhorar a vida desse cliente? Não vai. Porque você não está conseguindo fazer a sua ser boa, né, na negociação com o cliente. Então, começa daí. Mas eu te interrompi, tinha prometido que não ia interromper. Agora, por favor, apresente a sua lista para a gente. Sim, nós já falamos muito aqui, né, que eu coloquei aqui algumas razões, né, que seria a resolução do conflito. Então, por isso que a gente falou sobre ter o conhecimento, né? Então, ter o conhecimento sobre a negociação, sobre a ferramenta, porque você vai resolver o conflito de uma forma rápida, né? Então, trazendo até o que a doutora trouxe. Então, vai diminuir aí custos, tempo, desgaste emocional, né? Então, e até o desgaste entre a relação do cliente com o próprio advogado, né? Que vai ficando desgastante, eles vão incomodando vocês, né? E isso é estressante para vocês. Então, seria isso, a resolução de conflito, diminuição de custos, a competência profissional que eu acabei de falar também, que ela é muito importante. Outra que eu gosto muito é sobre a preservação das relações. Então, vocês que trabalham aí com relações continuadas, né, que família, né, mas quando tem filhos, é uma relação continuada e que precisa, até mesmo para o bem-estar de todos, né, é importante vocês tentar resolver isso de uma forma mais rápida, né, para não gerar tanto, para agravar mais ainda as tensões que existem, né, nessas relações. Então, eu coloquei também outra razão que seria isso, né, da preservação. E outra coisa que eu gosto muito também, meu olhar aí, né, psicológico, que seria a geração de valores. O que eu falo de geração de valores? Vocês, enquanto advogados, além de vocês gerar valor em vocês vão ter mais autonomia, né? Vocês vão aí aprender a negociar. A negociação, como eu disse, não é só ali no trabalho, é para a vida, né? Nas relações de vocês mesmo. Então, além de vocês estar contribuindo com vocês, né? Vocês vão estar contribuindo com o outro, porque está mostrando para ele qual é o melhor caminho. Igual quando eu falei assim, eles confiam em vocês, a doutora Cristiane fez assim, né? Que nem sempre, né? Então, quando você mostra para ele, olha, é muito melhor, você mostra os pontos, as consequências, porque é isso. É igual quando a gente vai ao médico. Quando a gente vai ao médico, a gente quer que seja sanado uma dor que você tá, né? Então, ele faz umas orientações para você seguir. Assim são vocês. Vocês vão fazer algumas orientações para ele. E ele precisa seguir, porque quem tem o conhecimento, o comando, está na mão de vocês, né? Por isso que eu falei, até o autoconhecimento vai gerar isso em vocês. Essa autonomia, essa segurança do que vocês estão falando, né? Então, é importante. Então, essa geração de valor. Além disso, também a autorresponsabilidade, porque esse movimento todo da consensualidade é nada mais, nada menos do que trazer essa autorresponsabilidade para cada um. Porque é muito fácil, eu converso de qualquer jeito, começo um conflito, né, com o meu cônjuge, e vai virando uma bagunça, e isso respinga onde? Lá na sociedade, lá nos filhos, né? Então, quando gera essa autorresponsabilidade, ela é muito importante também. E também uma solução inovadora, né, dos problemas existentes. Isso é muito importante. É uma inovação. Eu estou aí falando sobre a inovação do café, até deixar meu convite aqui, né, do Café Prosa Inovação.
19 de outubro. Então, gente, esse termo inovação, não sei porque eu estou buscando tanto conhecimento, mas quando a gente inova a nossa vida, a forma como a gente lida com as coisas, traz essa palavra de fato, a essência dela para a nossa vida, tudo muda, né? Então, assim, é mudar mesmo a forma como você trabalha, como você lida com as coisas, com o seu cliente, rever a partir de agora como que você está lidando com o seu cliente, como você está negociando com ele, igual o doutor Cristiano falou mesmo, né? A primeira negociação é com o seu cliente, de fato. Como você está negociando com ele, né? Eu falei também sobre a escuta, sobre a criatividade, então são algumas razões que levam aí. Eu Uma, falo uma muito, questão. deixar eu for. Não, vamos embora. Nós estamos aqui para falar mesmo. Até porque vai ficar salvo e as pessoas vão poder acessar esse conteúdo depois para poder se alimentarem disso daí, né? Mas que eu falei dos clientes é porque, assim, hoje a advocacia ela tem alguns grandes problemas que a gente enfrenta. Primeiro, com os advogados marqueteiros do Instagram, que muitas vezes vendem facilidades que não existem. A pessoa quer advogar para mulheres, isso acontece muito em advogados para mulheres. Eles vendem para essa mulher como se elas fossem conseguir tudo. Sabe, é uma pensão alimentícia gigantesca. Olha, o cara vai trabalhar para pagar suas contas, é mais ou menos isso. A pensão alimentícia ela vai ser formatada assim, assim, assado. E aí a mulher pensa, meu Deus, eu vou ganhar 70% do salário do cara, sabe? E eles vendem essa ilusão. E aí, quando a pessoa vem trabalhar com um advogado que trabalha com os pés no chão, ela começa a surtar, porque ela quer aquele resultado da internet. Ou então, Acho que nós somos ruins. aí fala, mas o advogado tal falou. Eu falo, cara, faz uma experiência com ele. Se não estiver satisfeito, pode voltar. Porque, assim, uma das questões também que a gente acompanha bastante, essa é complexa demais, tem a chave de acesso dos processos. Aí o cliente lê, não tem a compreensão, até porque ele não é obrigado a ter a compreensão, e ele contratou alguém justamente para poder fazer essa interpretação para ele, mas aí ele vai no Google. Tem até algumas brincadeiras na internet que é assim, a pessoa sente uma dor, ela procura o médico. Dói o dente, procura o dentista. Aí tem um problema com o advogado, procura o colega, a mãe de santo, o pastor, o padre, o Google, o chat GPT, aí quando já fez um monte de lambança, aí cai na mão do advogado. Só que mesmo com o advogado, ela volta a procurar todo mundo de novo. Então, assim, nós temos essa dificuldade, e aí eu vejo que a negociação é importante, como eu falei com o cliente, também nesse sentido, até de segurar a onda com relação a isso. Ontem mesmo eu saturei, eu falei, não, chega, você quer ficar com o Google, fique com o Google, porque tem hora que a gente satura. Mas eu sinto que falta em mim, em vários colegas, no geral, na advocacia em geral, porque quem não fez curso, falta. Se você não fez um curso, te falta. Sim. Ninguém nasce sabendo. É simples. Eu fiquei melhor em alienação à medida que eu estudei discursos referentes à alienação parental. Antes eu falava que eu entendia, porque eu fiz uma especialização em direito das famílias. Agora realmente eu entendo, porque eu fiz cursos. Então eu acho que todos nós deveríamos fazer cursos de negociação para a gente falar, eu sou um bom negociador, porque eu estudei, eu me capacitei. E aí eu queria que a doutora falasse para a gente um pouquinho desses cursos. Como funcionam isso? Como que o advogado tem acesso a isso? É fácil aprender a negociar? Além de livros que nós podemos ler, eu gostaria até que depois você sugerisse algum livro para a gente, mas sim, com relação a esses cursos, como funciona? São pós-graduações, existem cursos mais rápidos, na internet a gente tem acesso a essas questões. O que você recomenda para o advogado que quer começar a estudar, a aprender a negociar de verdade? Sim. Bom, livros, tem bons livros, eu acho que livro não tem como a gente fugir deles, né? Eu acho que é um caminho. Eu tenho até um aqui que eu super indico, que é a base, que é Como Chegar ao Sim. Esse aqui é indispensável. Meu Você tá ali tem na também? Aí, tá vendo? Uma boa negociadora, um bom negociador não tem como não ter um livro desse aqui na cabeceira. Então, assim, livros, fazer cursos,
Igual eu fiz um curso que eu até participo hoje, do meeting de negociação. Foram a CMI, que é aqueles parceiros, né, que oferece esse meeting aqui no Brasil, que é um do método Harvard. Então, é lá de Harvard, né? E eles trouxeram para cá e eu fiz. Então, eu fiz aqui em Brasília. Isso foi em 2018 que eu fiz esse curso. Porque foi assim que eu fiz o meu curso de mediação aqui, em 2017. E quando eu fui me deparando com essa necessidade de aprender sobre negociação, eu fui buscar. Então, eu fiz esse curso do método Harvard, veio de lá. Eu fiz a pós também, fiz a especialização. Então, é isso, é um caminho que você não pode parar. Recentemente, eu até ofereci um curso de negociação com esse método, né, que eu aplico, que eu trabalho com ele, que eu estudei recentemente para os advogados. Então, os advogados que fizeram, eles receberam aí todo um passo a passo, porque existe uma anatomia da negociação do método Harvard que a gente precisa seguir, um script. Não tem como fugir dele. Ele traz prontinho um esqueleto que se você ir passo a passo dele, a sua negociação é um sucesso. Não tem como. Então, assim, é importante fazer esses cursos e aprimorar mesmo o conhecimento, porque só assim. E outra, é praticando. Não é a hora que eu fiz o curso, eu li o livro e eu já sei, já estou arrasando. Não. É na prática. E quando você tem a teoria, as técnicas já consciente, e que você vê alguma coisa sendo colocada da outra parte, você fala assim, é isso. Você já identifica. E você, como você aprende, então você já tem a resposta para poder dar relacionado àquilo que está sendo colocado. Então, é incrível. Então, é importante mesmo buscar esse conhecimento, porque assim você vai aprimorando, você vai praticando, né? Como se diz, a repetição, né, se torna a excelência, né? Então, é só repetindo mesmo, só praticando, porque você vai se tornando bons negociadores. E negociador em todos os momentos. Porque essa teoria, embora ela seja direcionada mais um universo mais empresarial, vamos dizer assim, mas ela é aplicada para qualquer momento, qualquer área da nossa vida. Então, respondendo a isso, é livros, é cursos, é praticando, E outra, você ter o desejo de ser essa pessoa que negocia, sair do litigioso, porque não tem como. Porque quando você negocia querendo barganhar, querendo sair em vantagem, aí não é a técnica da negociação do método buscando interesses aí, alcançando, né, o ganha-ganha. Isso aí não é negociação. Então, para quem acha que vai aprender a negociar, nossa, eu vou aprender a negociar porque aí eu vou arrasar na negociação e vou tirar vantagem. Não, não é por aí. A negociação é para você ter ganhos mútuos. Essa é a importância, porque aí você não sai em desvantagem em nenhum outro. Esse é o objetivo de uma boa negociação. Porque se um sai prejudicado, a negociação não foi boa. Na verdade, a gente fala que é o controle de resultado, né? Eu gosto de falar isso. É o controle de resultado. A gente tem que buscar, diferente de uma decisão judicial, que eu geralmente visualizo que ambas as partes perdem, porque a gente não... Muitas vezes a gente tem que entrar com várias declaração para conseguir corrigir pontos aí que os juízes acabam deslizando. Na negociação não tem isso. Uma decisão que ela tem a negociação assistida, né, como a mediação em si, a gente tem controle do que vai estar ali, ponto por ponto, né? Então, assim, você falou tudo, doutora, maravilhosa. Isso eu coloco muito nas minhas audiências quando eu vou fazer a sessão de abertura, é sobre isso. Pois você foi bem assertiva aí, eu tinha até me esquecido, sobre o controle do resultado. Eu adoro colocar isso, falar, olha, aqui vocês têm controle do resultado. Porque diferente de quando um terceiro está decidindo por você, né? Que resultado que você vai entregar para o seu cliente? Uma coisa que você prometeu para ele, porque você tem o conhecimento, a sua visão está direcionada para aquilo, mas quem garante
que aquilo ali vai sair conforme você direcionou, com seus estudos, com seu empenho, né? Com a forma como você conduziu ali o processo, mas não tem nada certo. Mas Agora, quando só você... isso. A gente precisa entender, e é algo que os clientes não consideram. A gente começou falando que os processos judiciais, eles têm um tempo razoável de duração, né? Vamos falar de um processo de 5 anos. O que o cliente nos buscou há 5 anos atrás, as necessidades e os interesses deles não são mais os mesmos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de um divórcio de uma criança, e que tinha ali uma criança que tinha 6 meses. Né? O divórcio começou a tramitar, e vamos supor que o advogado optou por fazer tudo conjuntamente. Então, nós estamos tramitando ali, o divórcio foi resolvido, né? Mas partilha, geralmente, e alimentos, principalmente. Aquilo ali, durante 5, 6 anos, tramitando, sem resolver, está só, geralmente, nos alimentos provisórios. Naquele momento ali, já teve, a convivência já mudou, aquela criança já deixou de usar leite, às vezes já desenvolveu ali uma intolerância a alguma alimentação, às vezes já descobriu que é uma criança atípica, uma criança que já fez natação, já mudou para o futebol, às vezes uma criança que precisou fazer uma aula de introdução de música. A gente não sabe, as necessidades elas vão mudando. Exato. Então, vamos partir do princípio de que nós, advogados, de acordo com o processo civil, quem inicia o processo pode falar sobre... tem ali o momento de apresentar a documentação e fazer pedidos na inicial, né? E a parte contrária na contestação. E o cliente está o tempo inteiro, mês após mês, mudando o que ele quer. Até porque, né, doutora Ana Carolina, a vida, nós seres humanos, nós estamos em constante mudança, nós somos dinâmicos. Então, algo que eu buscava inicialmente, a minha vida transformou. Eu até falo assim que a negociação ela tem 3 características, né? Que é a onipresença, a temporalidade e a transversalidade. Aí o que você trouxe é justamente sobre a temporalidade, que a gente trabalha casos do passado, presente e futuro. Igual o passado, né, algo assim por exemplo, um contrato, você tem que rever uma cláusula, né? O presente é o que você trouxe. Às vezes a criança não usa mais leite, então vamos ter que rever, né, sobre essa questão aí da criança. E futuro, que são possíveis parcerias futuras, você vai ter que fazer ali um contrato. Então, bem pertinente a sua colocação. Então, porque a negociação tem essas 3 características. E é o seguinte, a gente fala de negociação, né? Mais um ponto, né, doutor Cristiano, para a gente falar aí de privilégios para advogados que atuam com negociações. Vamos supor que lá na frente a gente tem efetivamente uma sentença procedente, que vai ser procedente com os pedidos iniciais, mas que o seu cliente já não vai ficar satisfeito porque a realidade dele já é outra. Então você vai ser um advogado que não foi suficiente para o seu cliente, mesmo que você tenha tido uma sentença procedente. Ou seja, você teve aquilo que você queria, você confortou seu ego, teve a sentença procedente, você ganhou o processo e ainda assim o seu cliente não está satisfeito. Então, o quanto é mais vantajoso, né? Algo, por exemplo, uma maioria dos casos que são mais delicados, meus acordos têm cláusula de revisão anual. Todo início de ano ou final de ano, geralmente eu coloco em dezembro, porque janeiro geralmente tem aí rematrícula, né, atividades extracurriculares, então eu coloco uma cláusula específica para revisão de pontos que são mais delicados. Então, atividades extracurriculares, pontos que os pais geralmente me trazem. Então, a gente tem essa flexibilidade, né, que a gente vem aí no controle de resultado. E falando sobre outros pontos, né, a doutora trouxe a lista dela e eu tenho alguns outros aqui, né? Falando sobre a resolução de conflito assistido, sobre redução de custos, preservação de relacionamentos, a flexibilidade na solução, então a gente pode utilizar a mediação, a própria negociação, a conciliação em alguns casos, a arbitragem, que é outro ponto que eu defendo também em alguns casos, né? Da partilha de bens. A gente acabou falando também da reputação profissional, né? Que quando você consegue trazer um resultado satisfatório para o seu cliente, aí vai depender da necessidade do seu cliente, se é um resultado rápido, se é um resultado eficaz, enfim, cada cliente tem uma necessidade. Alguns simplesmente querem o caos. A gente tem que saber filtrar também, né? Mas aí esse resultado esperado do cliente traz uma boa reputação profissional e aí, consequentemente, a satisfação do cliente, que é outro ponto que eu coloquei, a construção de confiança.
Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque se a gente consegue trazer para o papel, né, seu cliente te ver trabalhando, acho que esse ponto é maravilhoso. Na negociação, seu cliente te acompanha, porque naturalmente, esses casos que eu expliquei, são 3 meses de movimentação. A gente acaba tendo contato com o cliente a cada 2 dias, se não diariamente. Então, se o cliente te vê, quando está fazendo troca de e-mail, geralmente os meus clientes estão em anexo, né? Estão em cópia ali nos e-mails. Então, ele está me vendo trabalhar. Isso traz um conforto também para o cliente. Né? Ele tem um feedback do que está acontecendo. Então, eu acho assim, para mim a negociação, e aqui a gente está falando sobre a negociação, né? Mas para mim todos os métodos alternativos ao judiciário, eles nos trazem uma flexibilização e um conforto muito maior do que utilizar o judiciário como única estratégia processual, né? Única estratégia de resolução efetiva de conflito. Eu acho que a gente precisa mostrar para os colegas que a gama, né, de resolução de conflitos é muito maior. Eu conversando esses dias com um advogado, que ele é empresarial, e ele me trazendo, eu acho bem pertinente colocar aqui até como uma dica do que ele faz. Né? Igual, por exemplo, empresa, a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil é de família, né? Então, assim, o que ele trabalha? Por exemplo, em casos, depender do caso, igual você trouxe, não tem só um caminho. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou vendo e tendo habilidade para levar, esse tipo de conflito, esse caminho é o melhor. Pelo menos é o inicial, né? Aí, igual ele trouxe, em alguns casos, alguns conflitos de empresa familiar, ele leva para mediação, né? Em alguns casos, aí quando eu falo mediação, que na verdade é uma negociação, né, assistida, né? Não necessariamente tem que ter um mediador, mas uma negociação, e depender do caso, é necessário um mediador para poder ajudar ali naquela negociação, para trazer um terceiro, né, para a mesa, para ter uma visão mais neutra. Aí, em outros casos, o que ele faz? Ele manda para a arbitragem, com um árbitro. E depender da complexidade, ele pede para 3 árbitros. Então, você percebe que, assim, cada complexidade, cada caso é um caso. Então, quando você tem um conhecimento e você conhece todas as ferramentas, você vai saber direcionar para cada um. Não, esse aqui é um caso mais de conciliação, né? Então, vamos só tentar uma conciliação aqui, aonde você vai usar a negociação. A negociação está presente em todas as portas, vamos dizer assim. Você está negociando, você vai negociar. Então, quando você vai direcionar a porta, a negociação está presente. Ou a conciliação, ou a mediação, ou a arbitragem. E o caminho é esse. Evitar o judiciário no máximo, né? Eu defendo essa bandeira. Eu separei alguns livros, doutor, antes da gente encerrar. Posso? Mostra aí, porque o tempo está acabando, senão a gente perde a live. Eu assim, primeiro que eu comecei, foi o que me, assim, ele é um livro mais pesadinho, mas ele é um livro, foi assim, abriu as portas, tá, da negociação para mim, As Armas da Persuasão. Maravilhoso. Tá? Indico para todo mundo, acho que realmente para quem quer começar, foi a minha porta de entrada. O outro, Gatilhos Mentais, maravilhoso também, que me trouxe essa percepção, né? A doutora falou isso. A gente perceber no outro as técnicas que ele está utilizando e conseguir ter o raciocínio rápido, né? E a estratégia de pensamento e a criatividade de conseguir buscar alternativas para aquele raciocínio. O Como Chegar Assim, que a doutora indicou. E esse último, que é meu queridinho, que ele é de uma colega que participou do grupo de estudos, doutora Fernanda Gadotti. Fernanda? Isso. E ela acabou virando uma amiga, né? Assim, amiga colega aqui do virtual, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E esse livro, ele é, assim, A Fernanda faz parte do meeting também. Ela é... Ótimo esse livro. Que, assim, gente, ele é fininho, é um livro que você lê super rápido, mas, assim, ele virou um livro que eu tô sempre voltando nele. Então, as compras são feitas pelo Instagram dela. Maravilhoso. Primeiro livro, Armas da Persuasão. Ele é do Robert Cialdi. Ótimo.
esse Depois também. eu posso postar no meu Instagram. Gente, fica tranquilo que depois a doutora Ana anota esses nomes, manda para mim e eu ponho lá onde eu vou salvar a live. Pode ficar tranquilo, vai estar tudo lá. Mas, ó, deixar vocês duas se despedirem para depois eu fazer o fechamento, começar aqui pela doutora Ana. Agradeço demais a participação de vocês, agradeço muito por conhecimento que vocês doaram para a advocacia. E, doutora Ana, despeça-se, depois a gente passa para a doutora Gleiciane. Doutor, mais uma vez agradecer, né, por ter me dado a oportunidade de mais um momento estar aqui, de poder falar um pouquinho, né, sobre o que eu acredito, sobre que dá certo para mim, sobre o que dá certo na minha advocacia, sobre o que deu certo, né, para o meu crescimento, pela minha independência financeira. Então, eu agradeço demais, agradeço pela confiança, né, que o doutor tem pelo meu conhecimento e por saber que eu daria conta de estar aqui nesse ambiente. Então, agradeço demais, doutor, a CDF, né, não somente ao doutor, mas em seu nome. Doutora, obrigada por ter dividido aqui comigo esse momento. Foi uma honra estar aqui dividindo com alguém que tem tanto conhecimento também no tema. Então, foi muito bom. Obrigada por dividir a noite comigo. Foi maravilhoso, mas espero estar aqui à disposição para vocês sempre e para outros momentos tão maravilhosos como o de hoje. Obrigado. Doutora Gleiciane. Eu também agradeço, assim, de coração mesmo, né, por essa oportunidade para eu poder estar dividindo aqui a minha experiência. E eu falo que o conhecimento ele é libertador, porque quando você adquire conhecimentos em qualquer área, né, mas especificamente da negociação, eu pude ver o mundo, as pessoas, as situações de conflito de uma forma diferente. Porque você cria, né, você constrói um mundo interior dentro de você com habilidades mais aprimoradas para você poder lidar de forma mais leve. Então, foi um divisor de águas mesmo a ferramenta, a teoria da negociação na minha vida. Eu negocio o tempo todo, nós negociamos o tempo todo. Então, saber negociar, e principalmente na parte profissional, é fundamental para o nosso sucesso, para entregar o que você propôs, né, para a sociedade, na sua função. Então, isso faz total diferença. E mais uma vez, muito obrigada e faremos, sim, com certeza, outros momentos assim. Conte comigo, tá? O que eu puder contribuir aí e eu vou buscar mais conhecimento. Não paramos por aqui, né? Obrigada. Pessoal, obrigada, doutora. Eu agradeço. Agradeço a presença de vocês duas, agradeço a presença de todo mundo que passou por aqui. Como a gente sempre faz, a live vai ficar salva para que vocês possam olhar, assistir. Depois a gente compartilha em vários grupos para que as pessoas tenham acesso. Como vocês falaram, né, conhecimento a gente tem que compartilhar. E assim, eu acho que os grandes desafios, eu até anotei aqui, um dos grandes desafios é lidar com as emoções intensas das partes, na questão do que a gente está falando aqui da negociação no direito das famílias, superar as desconfianças, porque muitas vezes quando você começa a negociar, o seu cliente fala, tá me traindo, porque era para ele ajudar a matar o cara e não negociar com o cara, né? E encontrar soluções criativas. Então, eu acho que a gente precisa internalizar essas situações para que a gente possa desenvolver nessa área. Mas é isso. Um grande abraço. Eu espero que a gente possa falar mais sobre negociação e que a gente possa abrir um horizonte na cabeça dos advogados, das advogadas, de quem está pegando a OAB agora e de quem já está com a OAB ali 5 mil, 4 mil, para que isso cabe para todo mundo. Não tem distinção. É para todo mundo. Proposta. Vamos criar um curso. Vamos pensar em algo interessante. Né? Conversa com a doutora Ana, que ela que manda nessa parte aí. Conversa com ela para a gente ver o que a gente cria nesse sentido. Combinado. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Boa, fica com Deus. Você vai ver depois. Tchau, tchau. Te coloquei numa fria. Vai ter que fazer um curso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.